Capítulo 10. Amizade. O convés do transatlântico de luxo tremeu violentamente. Lívia agarrou o corrimão, correu até o marinheiro ferido e o curou. Você está bem? Eu estou bem. O marinheiro de sorriso fraco havia sido mordido no braço por um monstro. Esse monstro foi morto com uma lança por um estudante. O garoto que empunhava a lança gritou: Deixem os mais fracos comigo. Protejam as meninas a todo custo. Havia meninas cantando encantamentos em uníssono, formando um escudo que protegia o dirigível. Não venham para cá. Também havia garotas disparando magia ofensiva. Desapareçam. Quando Deirdre balançou o braço para o lado, uma rajada de vento picou os monstros próximos, fazendo com que eles se transformassem em fumaça preta. Uma batalha também ocorreu acima do convés. Unidades de armadura estavam voando, derrotando sucessivamente monstros que de outra forma não seriam páreo para as pessoas. Chris estava assumindo um papel agressivo e ativo. Qualquer um perceberia que Chris era forte. Quando Lívia terminou de curar o marinheiro, ela se levantou e tentou encontrar outra pessoa ferida. Ei, há canhões em nossa direção. Eles estão nos cercando. Como vamos explodir todos esses monstros? Os dirigíveis do Principado prepararam sua artilharia. Eles se viraram para o lado, deixando fileiras de canhões de frente para o transatlântico de luxo. A respiração de Lívia ficou difícil. Quando ela apertou o peito com a mão, o amuleto de esfera branca usado em seu pulso brilhou fracamente. Não desse jeito. Quando ela se curvou para trás e gritou a plenos pulmões, todos os canhões emitiram chamas simultaneamente. Enquanto ninguém estava olhando para ela, o núcleo de Lívia se inundou de luz, envolvendo os arredores em um brilho suave. Os alunos e marinheiros ficaram surpresos ao ver isso. O quê? Ei! Os monstros estão sendo empurrados para trás. De jeito nenhum. Não fomos atingidos por nenhuma das balas de canhão. As pessoas ao redor começaram a fazer um clamor. Lívia respirou fundo, estendeu os braços e abriu bem os olhos, fazendo com que vários círculos mágicos aparecessem ao seu redor. Agora vocês vão ver do que sou capaz. O globo branco preso em seu pulso emitiu uma luz forte. A luz que envolvia o transatlântico de luxo o protegia das sucessivas balas de canhão dos navios de guerra do Principado. Fios finos de luz saíram dos círculos mágicos ao redor, atravessando os monstros. O marinheiro que Lívia curou olhou para ela. Sim, você é incrível. Depois de se virar e sorrir, Lívia então olhou para frente e viu a figura de Leon. Aguente firme, Leon. Eu vou proteger essa área. O escudo brilhava intensamente, protegendo-a dos monstros e dos navios de guerra do Principado. Flechas de luz desciam e sopravam os monstros que se aproximavam. Ao ver tal espetáculo, os alunos ao redor se voltaram para Lívia. Esse é o trabalho daquela aluna de honra? Isso não pode ser real. No entanto, agora poderemos nos virar de alguma forma. O resultado depende de Baltfault. Enquanto suportava o ataque feroz, Lívia olhou para Leon. Talvez por ter se esforçado além de seus limites, sua pele ficou pálida. Só mais um pouco, por favor. Deixe-me aguentar só mais um pouquinho. Motivada, Lívia protegeu o navio. Enquanto estava cercada por fumaça preta, ouvia a voz de Lucian. Isso me surpreendeu. Sim, o mesmo aqui. Quando o vento dissipou a fumaça negra, olhei para trás para confirmar a segurança do transatlântico de luxo. Havia uma luz muito grande, pálida e esférica defendendo o dirigível. Foi a magia que cobriu o transatlântico de luxo e o protegeu. Os círculos mágicos e a luz emitida por eles eram o resultado do poder de Olivia como santa. Fiquei surpreso com sua capacidade de não apenas proteger o transatlântico dos canhões, mas também de afastar os monstros que se aproximavam. Enquanto se defendia das balas de canhão que se aproximavam, a luz atravessava os monstros ao redor, fazendo-os desaparecer. Ser capaz de fazer tudo isso apesar de não ter os itens-chave. Lucian, que havia feito preparativos prévios contra o bombardeio, falou. Esse é o resultado de seu estudo diligente. Afinal, ela estava dando o melhor de si na academia. Houve méritos no encontro dela com o senhor mestre. Com o senhor a protegendo, Olivia pôde dedicar bastante tempo à busca do conhecimento. É bom que não tenha sido em vão. Mestre, essa é uma boa oportunidade. Podemos atacar sem ter que nos preocupar com as pessoas que estão atrás de nós. Olivia ganhou muito tempo para nós. Não vamos desperdiçá-lo. Enquanto olhava para frente, coloquei cartuchos na espingarda. O motor do Servert rugiu quando segurei o guidão. Agora então vamos lá.
Selecionei o caminho mais curto. Mestre, tente não se perder. Enquanto seguia em frente, a moto aérea desviou dos monstros que se aproximavam, evitando-os enquanto nos dirigíamos para o destino final. À minha frente havia um monstro gigante parecido com uma baleia. Ele abriu sua boca gigantesca e em seu interior, havia uma quantidade incontável de olhos olhando para mim. Nojento. Que gosto ruim. Mas vamos continuar. Os olhos dispararam raios de luz, magia semelhante a feixes de laser, mas nos esquivamos de todos eles e continuamos seguindo em frente. Lucian e eu atacamos sua grande boca. Angie agarrou-se a um corrimão dentro do navio de guerra que tremia. Mantida à força nessa sala contra sua vontade, ela reclamou com Ertrude. Que viagem desconfortável esse dirigível proporciona. Além disso, também não é do meu agrado. Ertrude franziu a testa. O que você disse? Não é bonito? E como é bonito? Você tem olhos ruins? Angie não conseguia entender a ideia de fazer um dirigível a partir de um monstro grande. Ela simplesmente não conseguia ver um monstro como bonito. Então, Garret sorriu depois de receber um relatório. Parece que o homem da vanguarda foi devorado. Enquanto evitava chorar, Angie olhou para o homem enquanto ele falava com um sorriso. Garret não parou de expressar suas conjecturas. Que homem estúpido! Pensar que ele avançaria sozinho. Bem, vamos registrar seu nome na história do Principado. Podemos classificá-lo como um homem que nos enfrentou sozinho e morreu em vão. Garret fez pouco caso de Leon. E ele era um cavaleiro naquela idade. O reino devia estar carente de pessoas talentosas. Que grande diferença em comparação com o Principado. Ao ouvir sobre a morte de Leon, o peito de Angie se apertou a ponto de doer. Leon. Enquanto pendurava a cabeça, ela ouviu o som do piso abaixo rangendo. Imediatamente depois, Leon, montado em uma bicicleta aérea, atravessou o chão da sala e apareceu. Ele havia atravessado o interior das entranhas do monstro e forçado a entrada na sala. Leon. Abaixe-se. Depois de preparar sua espingarda, ele disparou acima da cabeça de Angie, atingindo os cavaleiros e explodindo-os. Eles eram cavaleiros como ele. Talvez protegidos por magia, o dano não foi fatal. No entanto, era impossível que eles se levantassem tão cedo. Leon desceu da moto aérea, deu um golpe lateral no queixo de Garret com a espingarda, depois apontou o cano para Ertrude. Você vem comigo. Agora é sua vez de ser a refém. Ertrude falou enquanto o cano ainda estava apontado para ela. Você está fazendo pouco caso de nós, ó cavaleiro do reino. Quer que registremos seu nome? No entanto, Leon imediatamente disparou a espingarda. Uma atendente armada atrás de Ertrude foi atingida. Angie então notou algo. Balas de borracha não letais? Leon estava calmo. Não faz sentido tentar empatar isso. Traga aquela flauta mágica com você. Eu não tenho muito tempo. Se você vai resistir. Angie achou estranho o fato de Leon saber sobre a flauta mágica, mas Ertrude aceitou e jogou a flauta para Leon. No entanto, mestre, isso é uma falsificação. A verdadeira está escondida embaixo da escrivaninha. Lucian falou enquanto queimava o bigode de Garret com um laser. Ele murmurou. Por que não aproveitar a oportunidade para fazer um tratamento de remoção de pelos? Leon estava usando um capacete, mas Angie podia ver que ele estava sorrindo. Que infelicidade para você, princesa! Enquanto Ertrude fazia careta para Leon, Angie logo pegou a flauta mágica genuína e a entregou a ele. Leon ficou um pouco surpreso com a obediência e a fraca resistência de Ertrude. No entanto, ele imediatamente segurou os braços de Ertrude e a colocou na motocicleta. Assim que Angie subiu também, o interior do navio de guerra começou a se inclinar bastante. Leon, será que é isso? Como o monstro abaixo de nós está morto, ele desapareceu. Estamos despencando agora, mas estaremos seguros. Tomei medidas para isso e estamos prestes a escapar. Ao dizer isso, Leon acelerou o motor e atravessou uma parede, escapando para fora. Leon gritou enquanto apontava o cano para Ertrude. Ei! Estamos com sua amada princesa aqui. As unidades de armadura do Principado se reuniram e pararam de se mover. Que desleal! E você se diz um cavaleiro? Depois de ouvir a voz de alguém, Leon falou em voz alta. Idiota! Vá se olhar em um espelho e diga isso. Agora saia do caminho. Angie, agarrada a Leon por trás, aproximou seu rosto das costas dele e sorriu. O cavaleiro que havia corrido em direção a ela em um momento de crise não era elegante nem gracioso como as histórias sugeriam. No entanto, Angie estava muito feliz.
Obrigada, Leon. Droga! Estou cercado! Depois que Servert voltou para o convés do navio de luxo, deixei Ertrude e Angie. Depois de verificar quantos cartuchos de espingarda eu tinha, restavam apenas alguns. Olhando ao redor, os monstros permaneceram onde estavam e não se moveram. No entanto, os navios de guerra do Principado me cercaram. Não eram apenas norte, oeste, leste e sul. Havia também navios de guerra inimigos acima e abaixo. Chris voltou ao dirigível, abriu o baú de sua armadura e apareceu. Baltfault, o que vamos fazer agora? Eu não tinha pensado nisso. Bem, pensei que poderíamos voltar ao reino, mas parecia que eles não nos deixariam livres. Olhando ao redor, tanto os alunos quanto os marinheiros estavam exaustos. Eles resistiram muito bem, mas seus oponentes ainda tinham força de sobra. Nosso poder de luta havia diminuído depois de lutar apenas contra os monstros. Negociar seria a opção mais fácil. Olhei para o meu relógio de bolso e vi a figura de Olivia refletida nele. Ela estava completamente esgotada e sentada, mas parecia segura e sem ferimentos. No entanto, ela havia se esforçado demais. Por enquanto, seria difícil para ela se mover. Os seguidores de Angie correram até ela, parecendo completamente indefesos. A armadura de Chris estava danificada e, para piorar, sua espada estava quebrada. Ele lutou nesse estado? O que estava acontecendo com ele? Eu o havia subestimado um pouco. Bem então, o que acontecerá a seguir? Quando eu disse isso, um comando foi dado à frota do Principado por meio de um megafone. A princesa sacrificou sua vida pelo Principado. Todos os navios de guerra iniciem um ataque total. Era a voz de Garret. A expressão de Chris se tornou amarga. Ela ainda está viva. Eles realmente vão agir como se a princesa de seu próprio país estivesse morta? Ertrude deu um leve sorriso e se levantou. Você não sabe de nada. O Principado não vai parar só com isso. Eu tenho um substituto. Sou apenas responsável pela unidade de vanguarda. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Unidade de vanguarda? Não eliminamos o chefe final? Então, Ertrude aproveitou a oportunidade para recitar um encantamento. Quando apontei o cano para ela, ela sorriu. Quando terminou o encantamento, todos os monstros se moveram em uníssono. O que você fez? Quando perguntei a Ertrude, ela respondeu sem rodeios. Você não teve determinação suficiente. Deveria ter me matado imediatamente. Você está se perguntando o que acabei de fazer? Liberei os monstros do meu controle. Os monstros que antes eram controlados agora irão atrás daquele que os estava manipulando. Eles logo se reunirão neste navio. Quando olhei ao redor, os monstros se reuniram completamente, como se tivessem sido atraídos por nós. O navio de guerra do Principado também começou a se mover, mirando em nosso navio. Angie agarrou Ertrude pelo colarinho. Por que ir tão longe? Eu já disse isso. É para que o reino caia. Olhando para Olivia, parecia que ela não conseguia mais proteger o transatlântico de luxo com magia. Ela não podia se esforçar mais. Subi na bicicleta aérea e falei com Lucian. Em todo caso, precisamos ganhar tempo, vamos lá. Não é um problema para mim. Estarei com você no que der e vier. Assim que a moto aérea flutuou no céu, apontei o cano para os monstros que estavam se reunindo e puxei o gatilho. Os monstros foram soprados para longe da magia e se transformaram em fumaça, mas novos monstros surgiram dentro dessa fumaça. Isso foi o pior. Quando Leon voou, Angie estendeu a mão. Chris, tendo recebido novos armamentos, voou e matou os inimigos ao redor. Quando o amuleto vermelho fixado em seu pulso direito brilhou fracamente, chamas irromperam ao redor de Angie. Assim que as chamas surgiram, elas se juntaram e assumiram a forma de 6 lanças. Angie conhecia essa magia. Lança de fogo. Como é que? Ela ficou surpresa por ter invocado um feitiço mágico que não podia usar até agora. Enquanto agradecia, ela arremessou as lanças em direção aos inimigos que se reuniam ao redor de Leon. Eu vou explodir os oponentes de Leon. As lanças atravessaram os rebanhos de monstros, perfurando-os, queimando-os e criando grandes explosões. Muitos dos monstros haviam desaparecido, mas mesmo assim, ainda havia muitos inimigos. Uma a uma, as unidades de armadura do oponente decolaram de seus dirigíveis, indo em direção ao navio de luxo. Quando Angie estava prestes a usar a mesma magia com pressa, ela viu Lívia desmoronar. Em pânico ao ver que Lívia estava prestes a ser devorada por monstros em tal estado, ela disparou uma magia para ajudá-la. Depois de atingir os monstros com bolas de fogo,
Queimando-os até que não restasse mais nada, Angie correu e segurou Lívia em seus braços. O que você está fazendo? Levante-se rápido. A respiração de Lívia estava difícil. Além disso, suas pernas estavam cambaleando. Não me diga que você esgotou sua magia. Por ter consumido sua magia em excesso, Lívia estava pálida e não conseguia andar. Ela se recuperaria depois de um tempo, mas ficar sentada em seu lugar atual era muito perigoso. Quando Angie a carregou e estava prestes a fugir para o interior do navio, Lívia falou: eu queria ser útil. Eu continuei arrastando você e Leon para baixo, e eu odiava isso, então fiz o meu melhor. Eu queria ir mais longe, mas meu corpo não faz o que ele manda. Lívia estava derramando lágrimas de frustração, mas Angie sorriu. Sua idiota. Seu melhor foi suficiente. Além disso, ajudá-la não é um incômodo. Você é minha querida amiga. As palavras que Angie apertou com vergonha surpreenderam Lívia, fazendo com que as lágrimas escorressem por seu rosto. Angie. Imediatamente, Angie viu navios de guerra do Principado se aproximando diante dela. Eles estão atacando? O navio de guerra do Principado avançou em direção ao grande casco do transatlântico de luxo. Ele atingiu a lateral, fazendo com que ela se inclinasse bastante. Quando as duas estavam prestes a perder o equilíbrio, o monstro se aproximou abrindo sua grande boca. Enquanto Angie empurrava Lívia para fora do caminho do monstro, ela direcionou sua mão direita para ele e o queimou usando magia. O monstro foi envolto em chamas e desapareceu, mas o navio se inclinou e balançou ainda mais, fazendo com que Angie perdesse o equilíbrio e caísse. Angie. Quando Lívia a chamou, Angie se agarrou ao corrimão do convés. Seu corpo havia sido jogado para fora do navio e ela podia ver o mar abaixo dela. Ela estava no alto e não havia como salvá-la se caísse. Além disso, havia monstros voando ao seu redor. Havia a possibilidade de ela ser devorada se caísse. Alguns alunos viram Angie se agarrando ao corrimão, mas estavam preocupados demais com seus próprios assuntos e não puderam ajudá-la. Infelizmente, o corrimão em que Angie se agarrou estava se quebrando e desmoronando. Angie murmurou: se eu tivesse dito isso um pouco mais cedo. Diante de seus olhos, passavam os rostos de sua família, Lívia e Julian também, mas, finalmente, a figura de Leon veio à mente. Enquanto pensava em seu rosto sorridente, Angie sorriu. Se dê bem com a Lívia, seu idiota. O tempo estava se esgotando e sua mão estava prestes a se separar do trilho. Com o espírito de fazer ou morrer, Lívia tentou se aproximar e ajudá-la. Angie gritou para Lívia: não venha até aqui. Não. Lívia respondeu imediatamente e pulou sobre a plataforma quebrada, correndo em direção a Angie. Lívia, empurrando seu corpo apesar de sua força ainda não ter se recuperado, respirava erraticamente enquanto se agarrava ao braço de Angie e a levantava. Angie reuniu suas forças e subiu. No final, ela não caiu, mas Angie ficou com raiva de Lívia. Ela não pôde deixar de ficar brava. Sua tola! Você também poderia ter caído. Mas... Lívia levantou a cabeça. Ela falou enquanto derramava lágrimas. Você não disse que éramos amigas? Angie baixou os olhos, envergonhada. Boba. É por isso que eu não me importo em ser uma tola. Se isso significa ser sua amiga. No entanto, o transatlântico de luxo sacudiu violentamente mais uma vez e dessa vez, Lívia foi expulsa do navio. Angie esticou o braço, mas não conseguiu alcançar Lívia. Ao ver o rosto de luto de Angie, Lívia sorriu. Quando ela desceu, Angie estava prestes a explodir em lágrimas. Uma moto aérea cinza então mergulhou diretamente em direção à superfície do mar. Leon. Preparei minha espingarda. Preparei-me para mirar nos monstros que tentaram comer Olivia enquanto ela despencava. Ao me ver, Olivia fechou os olhos e colocou as mãos na frente do peito, como se estivesse rezando. Seu rosto afetuoso me dizia que ela depositava sua fé em mim, e me irritava o fato de eu não ter escolha a não ser atender às suas expectativas. Eu não podia cometer nenhum erro. Os monstros ao redor foram explodidos quando apertei o gatilho e guardei a espingarda. Soltei as alças e deixei Lucian dirigir. Vou contar com você. Vou ajustar nossa velocidade relativa. Por favor, tenha cuidado. Peguei Lívia em meus braços. Parecia que eu estava fazendo um transporte de princesa. Vamos aterrissar na superfície do mar. Preparem-se para o impacto. Isso está ficando muito agitado. Segurei Olivia com firmeza, preparando-me para o impacto quando a parte inferior da bicicleta aérea atingiu a superfície do mar.
Enquanto viajávamos pela superfície do mar, jatos de água espirravam atrás de nós. A bicicleta aérea aumentou gradualmente a altitude. Olivia se agarrou a mim enquanto chorava. Enquanto a abraçava, dei um leve tapinha em sua cabeça para confortá-la. Está tudo bem agora. Eu a levarei de volta lá para cima, então não se preocupe, Olivia. Ao que? É Lívia. Ela afirmou que eu a chamava pelo apelido. Ela parecia ter uma vontade mais forte do que antes, como se estivesse com raiva de alguma forma. Ei, é Lívia. Por que você não pode me chamar de Lívia? Você começou a me odiar? Por que está me chamando de Lívia? Lucian ficou em silêncio. No momento ele estava pilotando o Servert e aumentando gradualmente sua altitude, mas teria sido bom se ele me ajudasse. Eu não era bom em lidar com esse tipo de situação. Não sou bom para você. Você deveria estar com um homem mais decente. O que você está dizendo? O que isso tem a ver com outros caras? Eu não sou bom. Há outros caras por aí com rostos bonitos, riqueza e outras coisas, certo? Você está melhor com um homem adequado do que comigo. Eu não entendo. Normalmente ela ficaria confusa em uma situação como essa, mas agora ela estava sendo desafiadora e teimosa. Seus parceiros eram os garotos-alvo da captura. Eles eram todos inúteis, mas tudo bem, desde que Olivia ficasse feliz. Esses 5 eram melhores do que eu. Alguém como Julian? Eu não quero ficar com aquele que abandonou a Angie. Bem então, veja. Ali está o Gil. Ele não tem um coração negro? Brad. Um narcisista. Greg. Um cabeça de carne. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.